A Festa Literária Internacional de Paraty começa no dia 29 de junho e vai até o dia 3 de julho. A homenageada da 14ª edição é a poeta, a tradutora Ana Cristina César, que morreu em 1983, aos 31 anos. Mas antes de conversar sobre as atrações confirmadas, os destaques, com o curador da Flip, que está aqui do meu lado, é o Paulo Werneck, a gente vai entrar um pouquinho mais na obra dessa grande poeta, a segunda mulher homenageada na Flip até hoje. A imagem da Ana Cristina é muito construída, né? Ela morreu cedo, um suicídio impactante, uma história de vida complicada, e então muita ansiedade, né? E uma poesia muito forte. Ela não é uma poeta marginal, mas ela era a musa daquele grupo. Ela se integrou muito com todos. Existe um certo preconceito contra a poesia dos anos 70, que todos acham que é uma poesia espontânea, que a pessoa pegava a sua vivência e punha imediatamente no papel, sem fazer nenhuma elaboração. No caso da Ana Cristina, pelo menos, isso não é verdade. Ela anotava compulsivamente, ela nunca estava contente com o texto dela, que é uma coisa que passa longe de qualquer ethos marginal. Ela reescrevia 30 vezes. Tinha um lado de encenação, porque a Ana era uma pessoa encenada. Ela encenava vários personagens ao mesmo tempo. Ela encenava. Ela tinha figurino, cenografia, maquiagem, tudo, dependendo daquele personagem. Isso é muito engraçado, porque isso é a obra dela. Poesia em vozes, com fala de vários personagens se encadeando, né? E aí, às vezes, como todas estão em primeira pessoa, você acha que é a mesma pessoa que está falando. Pois é, Ana Cristina César, da geração mimeógrafo, né? É uma geração de poetas e de artistas que também tinha esse culto ao livro físico, e tinham esse controle total, justamente até por eles serem, eles mesmos faziam e distribuíam. E a Ana Cristina César, homenageada pela Flip, a obra dela é muito viva hoje, né? Uma poeta muito viva. Pois é, ela está com uma atualidade incrível, né? Eu acho até que isso que você observou, que eles tinham essa coisa de publicar e divulgar e vender na praia, vender na casa noturna, no bar, tem a ver um pouco com o nosso momento literário hoje, né? Em que as pessoas se autopublicam na internet, em que o autor tem um papel de novo aí nessa história. O que acontece ali é que a Ana e os amigos dela estavam à margem do mercado editorial. O mercado estava sob o peso da ditadura militar, não tinha espaço, existia censura no país e a hipótese de publicar um livro de poesia nem sequer existia, né? Eles nem tentavam, né? Então, eu acho que tem paralelos entre o momento que a Ana viveu e o que a gente está vivendo agora. E o que você quis discutir e trazer na mesa da Flip, para as mesas da Flip? A gente vai ter um grande pesquisador da Ana, amigo, curador de toda a obra dela, junto com o Walter Carvalho, né? Isso. Que é o Armando. O Armando Freitas Filho, que é um amigo fundamental da Ana Cristina, foi a última pessoa com quem ela falou no telefone antes de se suicidar, deixou uma carta belíssima para ele, né? E ele agora é o assunto de um filme do Walter Carvalho, né, chamado deixa eu até consultar, o título é longo, Manter a Linha da Cordilheira Sem o Desmaio da Planície, né? Que é um filme belíssimo, que é um mergulho no mundo do Armando, que é um poeta central, né, hoje em dia. E o Walter Carvalho, como documentarista, também tem a ver com a Ana Cristina, porque o mestrado dela foi sobre documentários de escritores, né? Ela estudou os documentários brasileiros sobre escritores na universidade. Então, eu achei legal ter essa coincidência e convidamos os dois para abrir a Flip. Tem outra mesa super interessante que vocês tentam traçar esse paralelo entre a Clarice Lispector e a Ana Cristina César. E você convidou a Heloísa Buarque de Holanda e o Benjamin Moser, que é o biógrafo da Clarice, ficou conhecido como o biógrafo da Clarice. Que relação que você estabelece entre as duas para ter ideia dessa mesa? Olha, o legal de ser curador é que você pode formular algumas hipóteses e pedir para os autores responderem, né? Então, eu percebi que tem alguma coisa a ver entre a Clarice e a Ana Cristina. Elas compartilham leitores, compartilham sensibilidades. A Ana Cristina foi uma grande leitora da Clarice, né? Ela escrevia à margem dos livros da Clarice, às vezes contestando a Clarice, falando mentira, não é nada disso. Tinha um diálogo ali com a literatura, que não seja as duas juntas, mas tem um diálogo ali. E sendo também as duas que foram homenageadas na Flip, né? É uma tristeza ver que são duas autoras apenas em 14 edições, mas isso reflete uma certa realidade
da literatura brasileira que a Flip tem condições de alterar, pelo menos tentando fazer a homenagem à Ana Cristina e tentando ver o que tem entre a Clarice e a Ana Cristina para seguir adiante, né? Claro, e tentar reverter de alguma forma, né? E dar um foco para a literatura das mulheres também. Feita para a mulher, uma literatura das escritoras. Né? Seria muita pretensão querer mudar tudo, né? Não é a partir de um festival literário que você vai mudar tudo, mas você tem condição de interferir, tem condição de dar um recado. A Flip tem um diálogo com o movimento feminista, por exemplo, que cobrou muito a presença de mulheres na Flip, e a gente passou a observar isso. A Liz Calder, que é a presidente da Flip, participou de um debate com aquele grupo Cadê Mulheres? A gente fez uma observação do que trava a presença de mulheres no mundo literário. Não é uma resposta simples. Não. E não está apenas na vontade de quem ali está escolhendo o escritor ou não. Então, a gente procurou fazer isso e esse ano estamos chegando na Flip, que tem a melhor participação de mulheres até agora. São 43% mais ou menos da programação, que, enfim, estamos chegando lá, né? Então, a gente não vai corrigir as coisas, mas a gente vai ajudar a melhorar. Um dos destaques é uma mulher também, um grande nome, vencedora do Prêmio Nobel, né? Sim, a Svetlana Alexievich, né, que é essa autora bielorrussa, que é uma espécie de Tolstói pós-Chernobyl, sabe? Você lê, é impressionante. Aqueles mesmos camponeses do Tolstói são transformados em operários, soldados, burocratas do Partido Comunista. E a obra dela mostra as ruínas da União Soviética, né? Como é que aquilo foi desmoronando, como é que as pessoas tomaram conhecimento, como é que a vida de pessoas comuns foi afetada. Então, é uma autora esplêndida, impressionante. Eu fiquei ali madrugadas inteiras vidrado, lendo, e fiquei muito feliz que ela veio. Pois é, tem um norueguês também que eu tenho muita curiosidade de ver essa apresentação dele, que descreve e que tem uma literatura focada na vida dele, na autobiografia, que é o Karl Ove Knausgaard. Knausgaard. Bom, certamente estou pronunciando da maneira errada, mas Eu adoro isso, a gente inventa. a gente não está na Noruega também, Então né? tá tudo certo. Diga desse norueguês. Eu acho ele interessantíssimo. Olha, ele promete ser uma sensação. Ele é um autor muito celebrado mundialmente. É um autor que faz da própria vida um grande romance, né? Então é uma vida comum, uma vida de classe média, como a minha, por exemplo. Enfim, ainda não tenho a idade dele, mas tudo que ele viveu, casamentos, pé na bunda, a paixão, morte do pai, tudo ele transforma num grande romance que é esse ciclo que chama Minha Luta, né? E ele já tinha sido convidado várias vezes pela Flip, já tinha chegado a confirmar, depois cancelou. É um velho sonho que a gente realiza. Muito bem. E aí a gente tem o escritor, o autor de Transporting, aqui no Brasil, numa mesa junto com com um agente literário, um escritor americano, né? Que mesa é essa? Olha, essa mesa... Em Nova York e Edimburgo. A gente quis pegar esses dois caras que tiveram, né, a questão das drogas, a dependência das drogas, a cultura que existe nisso, nesse submundo da droga. Tem um assunto cultural importante aí, né? Transporting é uma referência, né, para todo mundo que teve nos anos 90, sabe que foi um marco da cultura, do cinema, da literatura. E o Welsh também tinha sido convidado muitas vezes pela Flip. Então, dessa vez ele aceitou e eu estou muito feliz. O Bill Clegg teve um vício em crack, passou vários anos mergulhado nisso, conseguiu se reabilitar e escreveu um livro que impressiona pela franqueza, pela maneira aberta com que ele trata do tema, né? Hoje ele é um agente literário dos mais bem-sucedidos de Nova York, o que até mostra que quem é dependente do crack tem saída, né? Eu acho até importante a gente ver isso. No Brasil a gente tem esse problema também, que um grande agente literário charmoso, internacional, em Nova York, já foi dependente de crack. Então eles dois juntos vão fazer uma mesa sacudida ali, eu acho que vai ser legal. Eu também acho. Bom, você terminou nossa entrevista agora, já foi. Tá. Mas a gente vai falar de Flip ainda muito, até a Flip acontecer, e depois vamos falar mais de Flip com a Flip acontecendo. Muito obrigada. Terceiro ano? Terceiro ano. Terceiro ano. Qual o nome que você chamou todo ano? Todo ano você chamou e falou não, todo ano? Olha, esse ano eu chamei pela terceira vez a Temple Grandin, sabe? Que é aquela ela é uma autista que ganhou uma grande projeção porque ela escreveu livros sobre a condição de autista.
Ela é uma mulher genial, ela foi assunto de um filme chamado Temple Grandin também. E ela escreveu um livro que está publicado recentemente, chamado A Mente Autista. 3 nãos. Não tem o que fazer. Se a minha vontade bastasse, o mundo seria perfeito, mas não é. E a programação da Flip também. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado, Um Adriana. prazer.